Olá pessoal, boa noite. Eu sou o André Peinot, direto do portal euinvestidor.com, e vamos falar do fechamento de capital estrangeiro na Bolsa Brasileira em outubro. Começando aqui com participação dos investidores, aqui destaque positivo para pessoa física com participação de 30%, mais comprou do que vendeu ações, aqui em torno de 1 bilhão em compras. Fundos e seguradoras com destaque negativo porque vendeu posições, e aí quase 2 bilhões e 900 em venda de posições. Estrangeiros com maior participação de 33,67%, inclusive aumentaram mais 0,5%, também comprou posições em torno de 1 bilhão e 140 milhões. Empresas ficou estável com 2% de participação, e outro destaque positivo foi bancos e corretoras com participação de 8,98%, aumentou 1% aqui de participação, e também comprou posições em torno de 800 milhões. Quando falo exclusivamente do capital estrangeiro na Bolsa Brasileira, o fluxo em outubro ainda foi positivo, 1 bilhão e 144 milhões. No melhor momento, até o dia 16 de outubro, nós tínhamos 5 bilhões de entrada de capital estrangeiro. Ia ser, com certeza, o segundo melhor mês da Bolsa Brasileira depois de maio. Mas, depois da nova medida do governo de taxar IOF no fluxo de capital estrangeiro para a Bolsa, isso fez com que houvesse uma fuga que coincidiu com uma correção dos mercados mundiais nesse período, e aí houve um refluxo de 3 bilhões e 800 de saída de capital da Bolsa Brasileira da segunda metade de outubro. De qualquer forma, o saldo acumulativo no ano de 2009 é de 19 bilhões e 150 milhões de entrada de capital na Bolsa, e isso representa uma variação acumulada de janeiro a outubro de quase 3.000%. Um belo fluxo de capital estrangeiro para a Bolsa Brasileira. Nós continuamos acreditando no fechamento em torno de 24 bilhões até o final de dezembro. Acreditamos ainda que aquele rally de final de ano ele fica para a segunda quinzena de novembro e o mês de dezembro, e aí ajudando basicamente nessas nossas estimativas aí em torno de 24 bilhões. Quando eu falo do retorno do capital para a Bolsa Brasileira, lembrando que no ano de 2008 nós tivemos uma fuga de 24 bilhões e 600, e agora até outubro nós tivemos uma entrada de 19 bilhões e 100, e isso representa apenas 77% de toda a saída de capital do ano passado. Quando eu trago para a parte gráfica a correlação do capital estrangeiro, aqui vocês veem na parte linha o capital estrangeiro seguindo a alta da Bolsa Brasileira, ou melhor, a Bolsa Brasileira seguindo a alta do fluxo do capital estrangeiro. Lembrando que em janeiro a Bolsa estava em torno de 35 mil pontos, para fechar o mês de outubro em 61.545 pontos, o índice Bovespa. Lembrando que aqui nós temos uma posição gráfica com as velas da Bolsa mensal, e aqui justamente em outubro a Bolsa fechou com um padrão de topo. Mas acreditamos que isso, em função da correção que aconteceu 2 semanas, e pode acontecer mais uma semana na Bolsa Brasileira, para retomar depois sua tendência de alta novamente. Na contrapartida disso, nós temos o dólar no seu melhor momento a R$ 2,60 em dezembro do ano passado, para fechar agora quase um ano, e no início de novembro agora, a R$ 1,72. Bom, e sobre a medida do governo, o que nós temos de dizer que é lamentável, contradiz um pouco com aquilo que o governo procurou há muito tempo. Ele tentou buscar investidores, empresários estrangeiros para investirem aqui no Brasil. Isso não só no governo atual, mas nos governos anteriores também buscou tanto isso, e agora nós estamos desprezando esses investidores. Contradiz um pouco com o que nós queremos no macro da economia. Quando a gente olha para o dólar, a medida para conter a queda do dólar, eu acredito que não seja isso, porque o capital especulativo ele vai continuar existindo e sempre existiu em qualquer bolsa no mundo. Aliás, o capital especulativo é justamente o fator que faz mover os preços das ações. Se não tiver capital especulativo, as ações não vão se movimentar.
E aí, gente, abre num preço, fecha no mesmo preço, que isso? Não existe. Então tem que ter o day trade, tem que ter os profissionais de trade, os profissionais de mercado trabalhando isso, investidores de curto prazo, investidores de longo prazo, médio prazo. Isso existe em qualquer bolsa no mundo. Então essa decisão de risco de uma bolha para a Bolsa Brasileira também, nós também não concordamos, porque as empresas ainda não conseguiram recuperar o valor de mercado que elas tinham lá em maio do ano passado. Quase 60% foi a queda de valor de mercado que as empresas tiveram durante a crise, e muitas não recuperaram isso. E agora, com essa taxação, quem vai sofrer são justamente aquelas que tiveram perdas superiores a 60% do seu valor de mercado, que são as pequenas empresas, as small caps, que foi justamente as que mais sofreram na crise. E talvez com essa taxação elas nem recuperem o valor de mercado que tinham, com esse risco que foi agregado a essa taxação, esse pedágio para a Bolsa Brasileira.